Quantos estão felizes? Eu convido vocês sobre os pés. Estamos aqui nessa tarde reunidos com aqueles que têm fome e com aqueles que têm sede. Olhe para o seu irmão, veja se tem um faminto do seu lado. Veja aí se ele está com a fisionomia que está com fome. Veja se no rosto dele aparenta alguém que está com sede. Né, Janete? Estamos aqui desde ontem, famintos por Deus, com muita fome e com muita sede do Pai. E eu quero que você segure firmemente a mão de alguém do seu lado. Vamos estar orando, tocando os céus. A palavra do Senhor nos diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem está pronto para receber de Deus resposta nessa tarde? Deus tem coisas grandes para revelar. Deus tem coisas grandes e firmes para compartilhar com os nossos corações. Pai Santo, estamos aqui, Senhor. Somos a tua noiva, a tua igreja. Somos os teus filhos. E dentro de nós existe uma fome, uma sede tão grande, que desde ontem estamos mergulhando e estamos desejosos por muito mais. Recebemos tanto de ti, Senhor, mas mesmo assim queremos mais. Estamos aqui nos rendendo e confessando que Tu és o nosso único Deus, que sem Ti nada tem razão, mas com o Senhor do nosso lado nós pulamos muralhas, com o Senhor do nosso lado nós atravessamos rios, com o Senhor do nosso lado nós podemos continuar caminhando, avançando, porque é chegado o tempo de expansão, é chegado o tempo de crescimento. O Senhor nos chamou para avançarmos e queremos, através da Tua presença, darmos passos ousados, prosseguirmos na velocidade do Teu Espírito Santo. E cremos que nesta tarde uma nuvem de glória paira sobre nós. A Tua poderosa mão está estendida e a Tua direção é prossiga, a Tua direção é avance, a Tua direção é conquiste, a Tua direção é não pare, persevere, continue. Ah, Pai, vem mais uma vez e faz tudo de novo. Aviva as nossas vidas, aviva as nossas vidas, aviva as nossas vidas, que possamos nos entregar sem reservas, que possamos nos entregar sem reservas. Oh, recebe a nossa adoração, recebe a nossa adoração. Seja mais intencional, aumente o seu nível de adoração nesta tarde. Fale o quanto você o ama, o quanto você o deseja. Oraba xerecamandas, erebiandaraia xerecamantura balabiace, erebiandar xerecamandebiandai. Oh, seja tocado, seja tocada, seja cheio, seja cheia nesta
Onde estão os sedentos? Onde estão os mergulhadores? Levante a mão lá no alto e aplauda, Senhor, com alegria. Com alegria, com alegria. Com muita alegria queremos convidar a nossa apóstola para estar ministrando uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Enquanto ela está se aproximando, vire para alguém e diga: Deus tem algo para ministrar em sua vida nesta tarde. Aperte a mão de alguém, fala para essa pessoa tão preciosa e diga: hoje é o dia esperado. Diga: Deus tem mais para você. Diga para ela, para ele: Deus tem mais para você. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos receber a nossa apóstola com as palmas, louvando ao Senhor. Paz, meus queridos. Ótima tarde a todos. Glória a Deus por esse tempo precioso que nós estamos tendo na presença dEle, né? Que maravilha, mergulhados na presença. Glória a Deus. Esse nome, essa conferência transformou a nossa casa, transformou a nossa família, transformou as nossas vidas. E é com muito gozo na alma que tanto eu quanto meu esposo levamos esse estilo de vida, essa transformação que chegou à nossa casa e à nossa família, a outras igrejas, a outras pessoas. Então, estar aqui com os irmãos para tratarmos sobre esse tema é um grande privilégio para nós. Obrigada aos pastores pelo convite, obrigada à igreja pelo acolhimento. Nós estamos muito felizes e satisfeitos de estarmos aqui. E em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai usar os meus lábios nesse momento para continuar falando aos nossos corações. Amém? Porque o Senhor é bom. Então eu quero começar esse momento pedindo que você feche os seus olhos. Eu quero que você se conecte aí com o Espírito Santo que habita dentro de você. E que nesse momento você possa colocar diante dele a sua necessidade de ouvir o Senhor. A sua necessidade de ser alimentado através da palavra de Deus, para que a sua fé continue forte, para que a sua fé continue alinhada ao propósito do Pai. Eu vou orar junto com você, mas é a sua sede, é a sua fome que vai fazer diferença. É o seu convidar do Espírito Santo de Deus para falar contigo e a sua atenção voltada para a voz dele é que vai fazer diferença nessa tarde, através dessa ministração na sua vida, porque o Senhor é bom, Ele está aqui e Ele veio porque você veio. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, aqui nessa conferência, nesse trabalho glorioso, e reconhecemos, Pai, a nossa dependência do Senhor. Reconhecemos que o Espírito Santo habita em nós, e isso nos traz um consolo, um aconchego, isso nos traz força, nos traz graça para vencermos. E nessa tarde, Pai, nós pedimos a Ti, Espírito de Deus que habita em nós, que fale aos nossos corações. O Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor sabe do que cada um de nós necessita nessa tarde, e nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos diante do Senhor o nosso coração, todo o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso espírito, totalmente dependentes do Senhor, para recebermos de Ti, ó Pai, aquilo que nós necessitamos na tarde de hoje. Em nome de Jesus, que a Tua palavra continue falando aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, Pai, cada vez mais conectados, alinhados, direcionados pelo Teu Espírito que é santo e habita em nós. Em nome de Jesus, fale conosco para a honra e para a glória do Teu nome.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero começar lendo com você uma passagem bíblica muito usada, quando se trata de oração, Mateus capítulo 6, verso 6. Eu estou com a versão NVI, se der para projetar ela, é melhor, mas se não, tudo bem. E a palavra diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. Glória a Deus. Queridos, existe uma grande diferença entre nós conhecermos a Deus e vivermos verdadeiramente na presença de Deus. Eu acredito que a maioria dos irmãos que aqui está já conhecem a Deus através de experiências vividas com o Senhor, através do toque do Espírito Santo, do estudar a sua palavra, mas nós precisamos verdadeiramente viver conforme a presença de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus que habita em nós. E essa presença gloriosa, ela traz consigo os seus benefícios e as suas responsabilidades. Quando nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, nós somos capacitados pelos céus, capacitados pelo Pai, para vencermos o pecado, para modelarmos o exemplo de Jesus, para sermos sal, para sermos luz, para vivermos verdadeiramente o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós somos equipados pelo Espírito de Deus, nós somos ensinados, instruídos, direcionados, mas é fato que para vivermos tudo isso, nós precisamos nos colocarmos à disposição do Espírito Santo. Nós precisamos nos posicionar conforme a identidade que o Pai nos deu de filhos amados, de igreja do Senhor, de escolhidos, de luz. Nós precisamos nos posicionar como representantes de Cristo nessa terra. O Senhor Jesus, Ele partiu, mas Ele nos deixou como igreja para que sejamos representantes dEle. E como representantes dEle, nós precisamos modelar o exemplo dEle. Nós precisamos ser imitadores dEle. E Ele nos deu grandes exemplos durante toda a sua vida, durante todo o ministério. Exemplos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é capaz de amar, que é capaz de perdoar, que é capaz de compartilhar o amor de Deus. Ele nos deu o exemplo como um homem cheio do Espírito Santo, do que é ser igreja, do que é ser cristão, do que é ser filho amado de Deus. Mas para que nós possamos viver esse exemplo, para que nós possamos viver conforme a vontade do Pai, será necessário que verdadeiramente nós estejamos alinhados à palavra dEle, vivendo conforme a sua presença. Nós precisaremos estar dispostos, nos entregar, depender totalmente dEle. E isso nós construímos no nosso lugar secreto. Nós construímos isso no nosso lugar secreto, na presença de Deus. Nós estamos vivendo hoje uma realidade aqui no Brasil e em muitos países, onde nós vemos igrejas cheias, agenda cheia, mas o coração está vazio da presença do Pai. O coração está vazio do direcionamento do Espírito Santo. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso e nos posicionarmos, porque esse papel de levar a presença, de mergulhar na presença, para que de fato a gente viva e desfrute o que o Senhor sonhou, tem de propósito para nós, esse papel é meu, esse papel é seu. Esse papel é da igreja do Senhor. Não importa qual é a sua posição no ministério. Não importa se você tem uma função ministerial ou não. O papel de posicionar-se na presença do Pai é meu, é seu, independente da posição que nós ocupamos. E esse posicionamento na presença de Deus,
ele será necessário. Ele é necessário para que nós estejamos alinhados ao propósito do Pai, para que nós estejamos alinhados ao que Ele quer realizar através das nossas vidas. O Senhor, Ele não quer apenas o nosso trabalho, Ele quer a nossa vida. Ele quer que nós nos entreguemos de fato na presença dEle, sejamos dependentes dEle para todas as decisões que nós vamos tomar. Ele quer que verdadeiramente o reino dEle seja a prioridade, e isso quer dizer muito, porque quando o reino de Deus é prioridade para mim e para você, todas as decisões que nós vamos tomar, nós tomaremos por base na palavra de Deus. Quando nós olhamos o exemplo de Jesus aqui nessa terra, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele falou muito mais sobre o reino de Deus do que sobre a salvação, porque é necessário que nós, como seres humanos, sejamos essas pessoas que clamam para que o reino dele venha, mas o reino dele virá através da minha vida e da sua vida. Quando eu e você nos posicionamos como esses representantes, embaixadores, como igreja do Senhor, nós viveremos os princípios do reino, nós viveremos a realidade do reino de Deus. E essa realidade fará com que a luz do Senhor seja resplandecida e outras pessoas possam ser alcançadas pelo amor do Pai, através da minha vida e da sua vida. O Senhor, Ele quer a mim, Ele quer você. É muito possível que nós vivamos trabalhando para Deus, trabalhando na igreja, sendo cristãos em muitos ambientes, porém distantes da comunhão com a presença de Deus. Eu e o meu esposo, nós tivemos a oportunidade de viver isso. Quando nós conhecemos o apóstolo Edilson, nós estávamos vivendo essa realidade. Igreja grande, igreja crescendo, a família, graças a Deus, tudo bem, a vida financeira estável, a vida familiar estável, casamento estável, porém, isso era a aparência para o público, mas dentro de nós, principalmente dentro dele, havia uma sede de Deus. Havia uma sede de realmente estar alinhado à presença de Deus e não apenas ao propósito em termos de frutos, de ministério, em termos de aparência para o próximo. Ele estava ferido, ele estava triste, ele estava distante, porque sem a presença até o propósito se torna pesado. A gente pode ter clareza de qual é o propósito ministerial de Deus, mas se nós não fizermos isso com Ele, fazer para Ele será muito pesado. Fazer para Ele não será prazeroso, não trará os frutos que precisam ser tragos, porque a presença dEle é que faz a diferença. É a presença dEle que transforma as nossas vidas e que nos permite transbordar sobre a vida de outras pessoas. É a presença dEle, o principal diferencial que gera transformação genuína. Você pode se posicionar como um grande líder na igreja ou como um grande servo na igreja, mas se a presença de Deus não for o motivo principal, não for o direcionador, isso não vai se sustentar. E o Mergulhados da Presença fala sobre isso. O Mergulhados da Presença fala desse chamado de Deus para nós, para mergulharmos, para verdadeiramente dependermos, para verdadeiramente estarmos imersos da presença do Espírito de Deus em nossas vidas, estarmos cheios. Hoje foi falado aqui, o bispo Rafael chegou a mencionar sobre a questão da necessidade, né, de às vezes parar o carro e ser cheio da presença. Quando nós temos comunhão genuína com o Pai, isso é uma realidade nas nossas vidas. Um chamado prazeroso do Espírito de Deus para glorificar em meio a um louvor, para adorar em meio à oração, para exaltar o nome do Senhor, para gritar de alegria em gratidão a Ele,
Por quê? Porque o Espírito de Deus nos enche e nos traz esse gozo na alma, no espírito. E esse gozo trago por Ele, esse chamado para mergulhar, tem propósitos grandes. E não são propósitos egoístas, não é apenas para que eu e você sejamos cheios e possamos encher o nosso peito e chegar na igreja como santões ou como cheios do Espírito de Deus. Não, é muito mais além, porque pessoas curadas levam cura, pessoas cheias transbordam. E o Espírito de Deus quer alcançar outras vidas, outras pessoas. E tem tantas pessoas sedentas. Nós estávamos vindo para cá e quando nós fomos pegar o voo, saímos do hotel, na van, quando descemos da van, tinha uma moça que vinha para cá também. E essa moça, a gente começou a conversar e ela falou, vocês estão indo a passeio? Não, estamos indo para uma conferência. Eu posso ir? Eu posso ir? Eu vim de viagem e vinha com outra pessoa, eu posso ir participar? E assim nós direcionamos, ela se inscreveu para a conferência, não sei se está aqui agora, mas de manhã estava aqui. Aí quando a gente estava no voo, ela não está aqui não? Ok. Aí quando nós estávamos no voo, vindo para cá, outra moça sentada do meu lado. Estou passando por uma situação, estou indo para lá para relaxar, para esparecer. Eu falei assim, peraí, tem uma conferência. Ela, eu posso tirar uma foto aqui do cartaz? Pode, tira a foto, vai para a conferência. Então a gente vê o quanto as pessoas, elas estão sedentas. E ela falou assim, não, isso já foi um sinal de Deus para mim. Eu falei com Deus, falei, Senhor, fala comigo nessa viagem. E aí, vocês aqui. E assim a gente veio conversando. Então o Espírito de Deus, Ele está querendo nos encher com o propósito de transbordar. Porque o transbordar liberta, o transbordar na vida das outras pessoas, quem recebe a oportunidade de ser alcançada, de ser abençoada, de ser atraído para a presença de Deus. Mas como é que nós vamos viver isso se nós não nos posicionarmos nesse mergulho profundo na presença do Pai? Quando nós lemos Ezequiel 47, nós vamos ver ali um homem, um ser celestial, que ele vai atraindo Ezequiel, para que Ezequiel vá vivendo um relacionamento mais profundo, vai trazendo ele para dentro das águas. Porque a vontade de Deus não é que a gente viva na superficialidade. A superficialidade, ela representa a religião. Sabe aquela coisa? Eu vou para o culto domingo, porque eu não posso passar a semana toda sem comparecer na igreja. Afinal de contas, eu sou cristão. Eu vou para o culto domingo, mas eu estou lá com a cabeça pensando em inúmeras coisas. Pelo amor de Deus, indo pelo amor de Deus. Quase não estou indo, somente uma satisfação. A satisfação para o cônjuge, a satisfação para os pais, a satisfação para os pastores. Isso é a superficialidade. E Deus não tem isso para nós. Ele nos chama para águas mais profundas. Ele nos chama para vivermos níveis mais profundos. Aí existe um segundo nível, que é a disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada. Eu coloquei o propósito e agora eu vou para a igreja 2 vezes por semana. Eu vou para a igreja e eu vou ficar em pé e eu vou cantar com os irmãos e no final do culto eu vou cumprimentar todo mundo e eu vou para casa porque eu sou disciplinado. Ser disciplinado é maravilhoso, é fundamental até mesmo para você estudar a palavra, para você dar bom exemplo, para você dar bom testemunho. Ser disciplinado é bom. Ser disciplinado educa os filhos, ser disciplinado dá bom testemunho no trabalho, atrai até mesmo premiações, mas não é o suficiente. Não é o suficiente em se tratando da nossa vida com Deus. Nós precisamos mergulhar. Nós precisamos ir para um nível mais profundo, um nível de intimidade, de profundidade. E sabe uma coisa importante que acontece nesse nível de intimidade, de profundidade? O Espírito Santo de Deus revela a nós quem nós somos. E quando o Espírito de Deus nos revela quem nós somos, sabe o que acontece? A motivação para a presença
para comparecer nos momentos de oração, para comparecer nos momentos determinados para estudo da palavra, para comparecer nos cultos, para comparecer diante de Deus em adoração. Os motivos, eles têm a ver com quem nós somos e com quem nós realmente conseguimos enxergar que somos. Porque Deus, ele já nos deu uma identidade de filhos. Nós somos filhos, nós somos amigos de Cristo também. A Bíblia nos fala isso, que somos amigos, que somos filhos de Deus. Agora, a questão é que esse tem que ser o verdadeiro motivador para mantermos essa comunhão, esse relacionamento com o Pai. Deus, ele é tão maravilhoso, ele tem cuidado tão bem de nós, ele tem sido Pai verdadeiramente, independente se eu creio, se eu confio, se eu obedeço ou não, ele tem sido Pai, ele tem estado disposto a ser Pai. Mas eu preciso estar disposta a ocupar a minha identidade de filha. E vivendo como filha, eu não serei escrava do ativismo sem a presença de Deus. Daquele trabalho na obra, sou ativista na obra, estou sempre ali ativa, eu pratico o ativismo, eu estou sempre em atividade. Mas nada está conectado à presença de Deus. É somente um rótulo, onde eu ocupo uma função. A motivação está errada. Se eu não tomar posse da minha identidade, eu não terei motivo suficiente para manter a disciplina de me relacionar com o Espírito de Deus todos os dias. Sabe por quê? Porque existem muitas vozes que tentam me distrair, que tentam me levar para outras atividades, que chamam a minha atenção, que fazem com que eu me sinta até mesmo importante na vida das pessoas, a ponto de não poder dizer não para o outro, porque eu sou muito importante. Igual o bispo estava falando aqui hoje sobre isso também, né? O pastor super-herói. Não, eu sou importante. Se eu não for lá, aquele casamento vai acabar. Queridos, como pastores, nós não podemos deixar as pessoas no nível de ignorância, onde elas são o tempo todo dependentes da nossa presença, da nossa oração. Nós não podemos, nós precisamos pastorear sim, ser um braço amigo, ser um pai espiritual presente, fazer o que tem que ser feito, mas as pessoas não podem ser dependentes da gente, porque nós somos falhos. E em algum momento nós teremos que nos priorizar. Em algum momento nós teremos que priorizar a nossa família. E aí? O que vai ser dessa ovelha? Ela vai ter maturidade para compreender que isso não quer dizer que a gente não a ama? Nós precisamos ensinar. Mas o problema de muitas pessoas hoje é que as pessoas querem o resultado de quem tem profundidade, mas não querem viver essa realidade da intimidade. Eu quero viver os resultados de quem tem a profundidade, vivendo uma vida rasa com Deus. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque quando a palavra de Deus nos chama a uma intimidade maior com o Pai, maior com o Espírito Santo, não é porque isso muda a atitude de Deus em relação a nós, mas é porque isso muda a nossa atitude em relação ao Pai. E quanto mais nós tivermos intimidade com Ele, quanto mais nós tivermos relacionamento real, uma vida verdadeira diante dEle, onde nós realmente priorizamos a Ele, colocamos Ele, a vontade dEle, o governo dEle, em primeiro lugar nas nossas vidas, muito mais felizes, muito mais libertos, muito mais saudáveis, muito mais prósperos, nós seremos. É porque Ele nos ama, que Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Porque Ele sabe o quão poderoso Ele é e o quão transformador é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Deus, Ele não quer criar filhos que dependam o tempo todo das orações uns dos outros, apesar de que a oração pelo outro é bíblica.
mas Ele quer que você tenha um relacionamento real com o Espírito Santo de Deus que habita em você. Porque esse relacionamento real, essa intimidade com o Espírito de Deus me possibilita e te possibilita a estar sensível à voz dEle, a tomar melhores decisões, a fazer o que precisa ser feito. A presença, ela não é acessada pelo interesse das bênçãos, meus queridos. Não importa o quanto você queira alcançar algo, o que faz com que eu e você acessemos a presença de Deus verdadeiramente é o nível de entrega que nós fazemos diante dEle. É o nível de entrega que nós colocamos diante do Senhor. Quando nós lemos Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, olha o que diz. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você vê aqui que o Senhor, Ele não questiona o quanto aqueles servos serviam. Ele não questiona que eles estavam fazendo pouco. Não é esse o ponto principal. O que ele diz é: não vos conheço. Porque a intimidade é muito mais importante do que o quanto nós servimos na presença de Deus. Servir na presença de Deus será consequência do nível de compreensão que nós temos a partir da intimidade com Ele, de que o nosso servir transforma vidas. Quando nós temos um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento constante com o Espírito de Deus, nós entendemos que o que nós fazemos na obra dEle gera frutos para a glória do nome dEle. E essa é a ordem adequada. Porque eu tenho um relacionamento com Deus, o Espírito de Deus revela a minha identidade como representante do reino, como representante de Cristo, como igreja. E porque Ele me amou, eu vou amar e servir ao próximo. E dessa forma, as pessoas serão amadas e reconhecerão o amor de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele não se impressiona com as nossas atividades. Ele se move em nosso favor a partir do nosso relacionamento com Ele. Ele se revela a nós a partir do nosso relacionamento com Ele. Eu trouxe ali pouquíssimas unidades de um livro que eu escrevi falando justamente sobre esse momento que nós vivemos na nossa família. Nós vivemos e nós tínhamos ali a obra, tínhamos o crescimento, tínhamos ali várias coisas caminhando bem, mas estava faltando a presença. E sabe por que estava faltando a presença? Não era por negligência, era por falta de conhecimento. Era por falta de conhecimento. Nós aprendemos a trabalhar para Deus, mas não tínhamos aprendido o quanto a presença dEle nesse trabalho era importante. E nós gastávamos todo o nosso tempo e energia trabalhando na obra e colhendo frutos. Mas ainda assim existia dentro de nós algo que parecia estar errado. Algo que parecia não se encaixar. E foi através deste movimento, desse estilo de vida revelado a nós, desse ensinamento compartilhado conosco, no Mergulhados na Presença, que nós entendemos que muito mais do que gastar energia servindo na obra, nós precisávamos investir tempo no relacionamento com o Pai. Nós precisávamos, ainda que tivéssemos que desacelerar no servir pessoas, nós precisávamos investir tempo no buscar a presença e a direção de Deus para todo o servir que nós faríamos a partir dali. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos na obra de Deus e oramos por portas abertas.
Senhor, abre uma porta aqui. Senhor, olha, me dá uma oportunidade ali para alcançar aquelas vidas. Senhor, olha isso daqui, se for tua vontade, abre esse caminho aqui para eu fazer tal coisa. E sabe, quando isso não é direcionado pelo Espírito de Deus, muitas vezes o que nós estamos buscando é mais carga, é mais trabalho para colocar sobre os nossos ombros, que muitas vezes não estão alinhados ao propósito de Deus para a nossa vida naquele momento. Por isso é tão importante ter o relacionamento com Deus, porque trabalhar sem a presença, sem o direcionamento, gera esgotamento espiritual. Ficamos esgotados, somos filhos, somos salvos, mas adoecemos, nos tornamos pessoas ansiosas. E muitos se acostumam e já estão até declarando: ai, minha ansiedade voltou, minha depressão voltou. O Espírito Santo de Deus tem o poder de nos curar de tudo isso, a partir da nossa intimidade, do nosso relacionamento com o Pai. E talvez você esteja aqui e esteja sofrendo com ansiedade e depressão. Não se sinta menosprezado por essa fala. Converse com a sua liderança para que você possa ser alcançado por esse conhecimento sobre como você pode buscar a presença de Deus, buscar o direcionamento de Deus, para que você tenha mais intimidade com Ele e Ele te revele a sua identidade de filho, porque essa revelação vai te curar em nome de Jesus. Você conseguir enxergar o seu lugar no reino, você conseguir enxergar o seu lugar na presença de Deus, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer transformação da sua mente. E você não precisará andar ansioso, como a própria palavra diz. Nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Não precisamos, porque o Pai tem cuidado de nós. A transformação, ela vem quando nós tomamos a decisão, como nós lemos em Mateus 6,6, de entrar no nosso particular, de falar com o Pai. A transformação, ela vem, ela é consequência. Deus, ele sempre trabalhou com lugares de encontro. Ele trabalhou o encontro no Éden com Adão. Ele trabalhou o encontro com Moisés na tenda. E Ele quer trabalhar um encontro comigo e com você no nosso secreto, no nosso quarto, no nosso lugar especial, o nosso lugar secreto. Isso não é sobre espaço, queridos. Não é sobre o espaço, é sobre acesso. O lugar secreto é onde você vai acessar a sua autoridade como filho. Você vai acessar ao Pai e o Pai vai acessar você. Você vai dar acesso a Ele para que Ele fale contigo, para que Ele quebre o seu orgulho, para que Ele molde o seu coração. E você vai acessar os desejos dEle, os sonhos dEle para a sua vida. Você vai receber direção, você vai se sentir amado. Você vai se sentir aceito por aquele que é autor e consumador da sua vida, da sua fé, aquele que é o teu Pai, o teu Senhor. Então, nós precisamos entender que a nossa mudança, ela começa quando nós decidimos buscar diariamente a presença de Deus. Foi o que aconteceu na nossa casa, na nossa família. Quando Walter ficou conhecendo o apóstolo Edilson, ele chegou em casa, chegou com um livro que estava aí na sua cadeira, o Mergulhados. E ele falou assim: olha, a partir de hoje, nós vamos buscar o Senhor todos os dias. Nós vamos ter tempo reservado para estar com o Senhor no secreto diariamente, na presença do Pai. E este devocional, este manual aqui, será o nosso manual dia após dia. Nós vamos fazer esse propósito, porque Deus vai transformar a nossa realidade. E Deus transformou. Nós começamos com esse propósito de 21 dias, concluímos o propósito, mas continuamos na presença, porque nós entendemos que sem Ele não dá.
Sem Ele não vale a pena. Sem Ele nós iremos fazer obras mortas, nós iremos fazer obras de palha que vão se perder, porque a presença dEle é o verdadeiro diferencial em tudo aquilo que eu e você fizermos. A presença dEle é o ponto principal. O que você faz no secreto define quem você se torna no público. O que você faz no seu secreto vai definir o que você se torna no público. Às vezes nós negligenciamos o secreto porque estamos muito ocupados, assumindo posicionamentos sociais, estando presentes em contextos, em ambientes, para assumirmos posicionamento até com boas intenções. É com a intenção de levar o evangelho. Mas do que adianta levar um evangelho que não carrega a presença? É a presença que transforma, é a presença que liberta, é a presença que nos sustenta quando as adversidades elas vêm. É a presença que nos dá força e condição emocional, espiritual e de saúde para estarmos de pé nas portas que o Senhor abrir para nós. É a presença que é o diferencial. Eu posso levar o evangelho, eu posso ensinar ao outro sobre a palavra, sobre o amor de Deus. Mas se a presença não for junto, de nada vai adiantar. Porque assim como eu não sou capaz de me sustentar distante da presença, distante do lugar secreto, dessa intimidade com o Espírito Santo de Deus, o outro que receber o evangelho, que aceitar a Jesus, não será suficiente para ele permanecer de pé. Sem a presença ele não permanecerá de pé. E sinceramente, cultuar com os irmãos é muito bom, mas não é suficiente. Não é suficiente. A vida de vir à igreja, cultuar em comunidade, não é suficiente para termos um relacionamento real com Deus. Para sermos sustentados nos dias desafiadores, nós precisamos mergulhar na presença. E sabe qual é o maior inimigo do mergulho? É a zona de conforto. E aí nós vamos lá, evangelizamos uma pessoa, ela vem, aceita Jesus e a gente, que bom, está salvo. A pergunta é até quando? Se ela não aprender a mergulhar na presença, até quando ela permanecerá? Salvação não é apenas sobre vir à frente e aceitar a Jesus. Nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Mas a gente só consegue seguir o exemplo de Cristo se formos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. A presença de Deus é o diferencial que nos ajuda a seguirmos a Jesus na nossa caminhada. E nós precisamos ensinar isso às pessoas. Porque sem o mergulho na presença diariamente, nós não somos capazes, na nossa força humana, de permanecer firmados na rocha que é Cristo. Nós não conseguimos. Nós podemos até caminhar sendo crentes por longos anos, mas isso não quer dizer que nós estamos bem, que nós estamos firmados, que nós estamos convictos. Quantas pessoas estão na igreja por anos, por décadas, e não têm nem certeza da sua salvação? Quantas e quantas pessoas? Porque é muito mais sobre intimidade, relacionamento com Deus, do que sobre o quanto nós doamos na igreja, o quanto nós fazemos na igreja, quantas vidas nós trazemos para a igreja, quantas pessoas nós visitamos na igreja. Isso aí, o nosso trabalho precisa ser fruto da compreensão que nós temos de quem nós somos e que nós somos representantes dele nessa terra. Mas não pode ser aquilo que compra a nossa salvação. Não compra, já fomos comprados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas a gente precisa estar em Cristo para permanecermos salvos, fortalecidos, estruturados, sendo quem Deus nos chamou para ser. Verdadeiramente sendo exemplos e levando a palavra dele. Nós não precisamos de demônios para nos parar.
E a zona de conforto, ela mostra isso. Porque nós entramos na zona de conforto muitas vezes e o cansaço, a rotina, as distrações, a preguiça são suficientes para interromper uma obra linda de transformação que o Espírito Santo quer fazer em nós. Às vezes se converte, começa lendo a Bíblia, vindo no estudo bíblico, orando, mas daqui a pouco, se não for bem instruído, entra no comodismo e começa a achar que está tudo bem. E as concessões começam a vir. Eu já não oro todos os dias, daqui a pouco eu já abro uma exceção para um pecadinho aqui, para um pecadinho ali. Deus entende, eu sou humano. Ele entende, você é humano e por isso Ele te deu o Espírito Santo. Porque se eu e você estivermos fortalecidos na comunhão com o Espírito Santo, o pecado não nos vencerá. Se eu e você estivermos fortalecidos no Espírito Santo, as nossas tentações serão vencidas, porque o poder do Senhor, o poder do Espírito de Deus nas nossas vidas, nos capacita a vencer toda a adversidade, toda a tentação, para a glória do nome dEle. Não se esconda atrás disso, porque a palavra de Deus, ela nos fala lá em Mateus 6:33, que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus. E quando a palavra fala disso, né, às vezes nós falamos assim, então eu tenho que ir primeiro na igreja, primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo. Busque o reino dos céus, primeiro observando o que a palavra diz. E ela diz que nós devemos orar. Ela diz que nós devemos entrar no particular e buscar a presença do Senhor em oração. Ela diz que nós devemos conhecer a palavra. É muito mais sobre o nosso particular do que sobre o coletivo. O coletivo tem o seu valor, mas não é suficiente. Eu só consigo ser bênção no coletivo quando eu estou sendo bênção aqui no meu particular. Muitas pessoas queixam da igreja. O ambiente de igreja é desafiador. Conviver com pessoas é desafiador. Você já pensou se todo cristão estivesse mergulhado na presença verdadeiramente, sem mágoas, sem queixas desnecessárias, sem rancor, sem ódio, perdoando, sendo perdoado, recebendo o perdão de Deus, conhecendo a palavra, praticando a palavra? Imagine o nível de qualidade da igreja como comunidade. Todo mundo curado, todo mundo sarado, todo mundo bem alinhado ao propósito, todo mundo tendo a revelação do Espírito Santo de como deve servir. Imagine o nível de qualidade da igreja. O desafio está na dificuldade que nós temos de fazer o que precisa ser feito. Eu preciso ser bênção no particular, para que eu possa ser bênção no coletivo. Mesmo sabendo a importância da presença e da busca da presença, não se engane, existe resistência. A resistência da zona de conforto, a resistência do ativismo, a resistência das investidas do inimigo, dos pensamentos que vagueiam na hora do seu mergulho na presença. Sabe uma coisa que eu fazia? No livro eu até conto isso. Eu colocava um bloquinho de papel do lado, assim, quando eu estava orando, na salinha que a gente tinha lá de oração, na nossa antiga casa. Eu colocava um bloquinho de papel e uma caneta. Porque toda vez que eu ia orar, era impressionante. Eu lembrava da mensagem que eu tinha que ter mandado 2 semanas atrás e não mandei. E aquela hora era a hora que eu lembrava e eu queria mandar, porque senão eu ia esquecer. O e-mail, não sei da onde, que era importante, que eu tinha que ter mandado de manhã, que eu não mandei. Na hora da oração, era a hora que vinha na minha cabeça. Gente, era impressionante. Eu acho que era uma investida do inimigo, mas eu nunca vi tanta seta de lembrar de coisas que não fez e que tinha que fazer na hora da oração. A memória ficava excelente. Tudo que não tinha sido feito, eu queria fazer aquela hora. Impressionante, né? Como que a carne clama, sai daí, porque não tinha o hábito, não tinha o costume. E eu coloquei esse caderninho lá e aí tudo que vinha na cabeça eu anotava. Mas, tá. Depois que eu terminar a oração, eu faço tudo isso. E comecei a fazer isso
desenvolver estratégias para poder vencer essa zona de conforto, esse costume de servir a Deus sem investir tempo no secreto com Deus, investindo tempo só no que está público, no que está visível. Quem não vence a si mesmo, queridos, nunca viverá em profundidade. Primeiro que nós precisamos vencer somos nós mesmos, a nossa zona de conforto, o nosso costume, o nosso hábito, o nosso velho hábito. Imagina quem serve a Deus há 20 anos, há 30 anos e não tem o hábito de buscar a presença de Deus diariamente. Imagine o desafio dessa pessoa para começar agora a ter mergulhos diários na presença do Espírito Santo. É um grande desafio, mas é muito grande a vitória, porque é uma transformação que o Senhor vai fazer na sua vida. Ele vai mudar a sua mente, Ele vai mudar a sua maneira de ver a vida. Ele vai transformar e vai te dar a consciência, a compreensão do quanto você tem autoridade para declarar a sua vitória e tomar posse no nome do Senhor Jesus. Gênesis 4, 3 ao 5 fala assim: passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim acendeu e o seu semblante desfaleceu. Se você observar esse texto, você vê uma diferença entre o que Abel traz e o que Caim traz. Abel, ele traz das primícias. Ele traz do primeiro, ele traz com qualidade, ele traz com prioridade. E Caim não. Caim simplesmente traz uma oferta, entre aspas, uma oferta qualquer. Nosso Deus, ele é um Deus de princípios. Ele não rejeitou a oferta de Caim e a Caim pela pessoa, por ser Caim. Eu não gosto de Caim, eu gosto de Abel. Não é sobre isso. Ele rejeitou ali pela falta de prioridade. E isso vem para a nossa reflexão. Porque quando você entrega primeiro para Deus o seu tempo, que é o que é mais precioso, para gastar, para investir no relacionamento com Ele, isso mostra o seu coração, isso mostra quem você é, isso mostra o seu caráter, porque uma coisa é eu não saber disso, outra coisa é eu entender que Deus é um Deus de princípios, de primícias, e eu realmente colocar isso como uma determinação na minha vida. Vou gastar tempo com o meu trabalho, sim. Vou gastar tempo com a minha casa, sim. Com a minha família, sim. Com os meus amigos, sim. Mas primeiro de tudo, eu investirei tempo no meu relacionamento com o Senhor. Porque Ele é prioridade para mim. Mateus 6:21 fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E aí? Onde está o nosso tesouro? Qual é o seu tesouro hoje? Será que o seu tesouro é o quanto você tem de bênçãos financeiras? É o seu dinheiro? São os seus patrimônios? Ou será que o seu tesouro, no fundo, é o tempo que você tem? É a sua vida? É o seu tempo aqui nessa terra? Porque é o tempo, é com ele que você constrói tudo que você tem construído. Seja bom ou seja ruim. O tempo é o que nós temos de mais precioso. E se nós gastarmos o tempo primeiramente com Deus, nós precisamos gastar primeiro com Ele, porque o nosso coração precisa estar nele primeiro. Nós precisamos levar a nossa alma, os nossos anseios cativos ao Senhor. Nós precisamos nos sujeitar, nos submeter a Ele, priorizar a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa razão de existir. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é porque Ele tem nos dado graça. É porque Ele tem feito por nós. E o que acontece quando nós mergulhamos? Quando nós mergulhamos na presença, frequentemente, nós somos curados. As nossas emoções, elas são alinhadas.
As nossas emoções, elas são tratadas. As nossas ansiedades, elas são quebradas na presença do Senhor, porque o Espírito de Deus começa a falar conosco e mostrar que depender de Deus é muito mais leve do que depender da força do nosso próprio braço. Quando nós realmente mergulhamos na presença, nós somos alinhados, nós temos direção de Deus, o propósito se torna claro para nós. O propósito que Ele tem para as nossas vidas se torna claro. Nós recebemos direção divina. Não vamos ficar batendo cabeça, tentando uma coisa, tentando outra, quebrando cabeça aqui, quebrando cabeça ali e achando que o Senhor está em tudo. Existem muitas oportunidades na vida. Nesse mundo moderno, existem muitas oportunidades. Mas o diferencial é o que Deus tem para mim e o que Ele tem para você. Talvez seja menor do que você acha que o seu potencial alcança para esse tempo. Mas fazer o que Ele realmente tem para nós é muito mais importante do que abraçar o mundo com as pernas e não dar conta de fazer, de concluir nada. O que Deus tem para nós é muito mais precioso do que fazer inúmeras coisas e ouvir dele depois: nunca te conheci. Não é sobre o quanto nós fazemos, mas é sobre fazer o que Ele tem para nós. E isso nós recebemos no secreto. Esse alinhamento Ele vai nos dando no secreto, trabalhando em nossa ansiedade e trazendo clareza sobre o que Ele tem para nós nesse tempo. Quando nós mergulhamos na presença, nós transbordamos. A nossa casa muda, nosso ministério muda, a nossa atmosfera muda, porque a mudança começou dentro de nós, no nosso particular. Quando nós mergulhamos na presença, nós temos essa oportunidade de viver essa mudança, essa transformação, e a vida se torna muito mais leve, porque nós dependemos dele. João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, não é crer de qualquer jeito, é crer como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não tem como negligenciarmos o relacionamento com Deus e achar que fluiremos como águas vivas. Não tem como negligenciarmos o relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, vivermos vidas rasas e querermos resultados de quem vive vidas profundas. Não tem como, porque Deus não se engana e não se deixa enganar. Se eu e você queremos ver rios de águas vivas fluírem de nós, nós precisamos mergulhar na presença. Quando nós mergulhamos na presença, nós deixamos de buscar a Deus pelas necessidades e passamos a viver com Ele como estilo de vida. Não sabemos mais viver sem Ele. Não conseguimos mais viver sem Ele, porque já houve uma transformação aqui, e a vida não faz sentido distante dEle. Não são mais as necessidades que gritam e que nos levam para a presença. Pelo contrário, nós temos o prazer de ir para a presença, apesar das necessidades, para agradecer a Ele pelas provisões. Para agradecer a Ele pela presença dEle, que já provê tudo em nossas vidas. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. E Ele foi um homem mergulhado na presença. Ele foi um homem de oração. E assim como Ele investia tempo em oração, Ele economizava tempo no desgaste com as tribulações do dia a dia. Porque o investimento que Ele fazia aqui, na presença do Pai, no particular, trazia a Ele autoridade e poder para desfazer as obras do mal no seu dia a dia e para discernir tudo isso. Queridos, Deus Ele está nos dizendo hoje que Ele não quer nos visitar ocasionalmente. O Senhor, Ele não quer simplesmente te encher quando você vier aqui na frente, quando você for convidado pelo pregador. Ele não quer simplesmente te encher quando você estiver passando uma situação tão difícil, que se o Espírito Santo não te encher ali, você chega até a pensar em suicídio.
Não, Ele não quer viver esse relacionamento com você. Ele não quer. Ele quer habitar dentro de nós constantemente. Ele quer ter um relacionamento profundo com Ele, conosco. Nós fomos chamados para transbordar na presença de Deus, não para sobrevivermos. Nós fomos chamados para transbordar. E nesse momento eu quero te pedir que você feche os seus olhos. Eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus que está aqui para te ajudar a mergulhar mais profundo. Talvez você diga: eu já tenho mergulhado profundo na presença de Deus. Glória a Deus, mas entenda, Ele tem níveis ainda mais profundos de relacionamento para desenvolver com você. E Ele é o maior interessado nessa tarde. Glória a Deus, porque Ele te ama. Ele quer te tirar da superficialidade, Ele quer romper com as justificativas, com as distrações, Ele quer te levar de volta ao lugar secreto. Quanto tempo faz que você não mergulha no lugar secreto? Quanto tempo faz que você não mergulha de verdade? Hoje é um grande dia, é um dia de decisão. Decida retomar hoje. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos mais uma vida superficial, Senhor. Nós não queremos mais viver só de aparência, ó Pai. Nós queremos viver a intimidade com o Senhor, meu Deus. Nós queremos viver, ó Pai amado, um relacionamento real contigo, mergulhar em Tua presença todos os dias. Nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai, desfrutarmos, ó Deus querido, desfrutarmos, ó Pai, da Tua presença gloriosa em nossas vidas. Nós queremos desfrutar da paz que excede todo entendimento humano. Nós queremos desfrutar, Senhor amado, ó Deus santo e poderoso, da Tua voz, falando ao nosso íntimo, nos direcionando segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, Pai. Nós queremos viver, Senhor amado. Conduze-nos, Espírito Santo, a águas mais profundas. Conduza-nos, Espírito Santo, a mergulhos mais profundos na Tua presença, a níveis maiores de intimidade, de relacionamento real com o Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a enxergarmos e a quebrarmos, a banirmos da nossa vida, da nossa mente, toda justificativa que nos afasta da Tua presença, toda zona de conforto que nos impede de vivermos a nossa real identidade. Nós somos filhos, nós somos, ó Pai amado, cristãos. Nós seguimos o exemplo de Cristo, nós vivemos com a mente de Cristo. Molda, Senhor, molda a nossa mente, transforma, ó Deus amado, renova, ó Deus querido, a nossa percepção, ó Pai, sobre a comunhão com o Senhor, sobre o mergulhar em Tua presença. Conduza-nos, ó Deus, conforme o Teu propósito, conforme a Tua vontade, para que possamos transbordar na vida das pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, para que possamos transbordar, ó Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua presença, em nome de Jesus, ó Deus. Nós nos colocamos, ó Pai, disponíveis diante do Senhor. Nós nos colocamos disponíveis, ó Espírito Santo, para sermos moldados, tratados, transformados pelo poder do mergulho na Tua presença, pelo poder do Senhor em nossas vidas, pelo poder da oração, da palavra, pelo poder da obediência, da humildade diante do Senhor, ó Deus. Conduza-nos, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu poderoso nome, em nome de Jesus. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado.
Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me